bem-vindos a mais um podcast. Hoje com uma presença ilustre, muito especial, a gente vai abordar o tema sobre segurança. Vamos receber aqui Moisés Alves, da PlanetSeg, contando um pouquinho pra gente da sua trajetória, por que ele escolheu trabalhar como empresa de segurança e falando aí, abordando um pouco mais desse assunto para vocês. Moisés, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, poder ouvir um pouquinho da sua história. Boa tarde a todos, muito obrigado. Desde já eu venho agradecer essa equipe maravilhosa. Nós chegamos bem recepcionados por todos. Teve até um coffee break ali, foi muito legal, muito obrigado. Lisonjeado aí com o convite. Eu já trabalho com isso há muito tempo, como você perguntou, né? Eu me chamo Moisés Alves. Eu trabalho dentro da área de segurança desde 1997, quando entrei na Polícia Militar. Diante de muitas dificuldades, eram as coisas um pouco difíceis, mas é uma coisa que eu quis fazer desde pequeno. Tenho minha família que trabalha comigo, minha esposa, meus filhos, inclusive, tenho uma filha de 19 anos, tenho um garoto de 11 que trabalha na área de inteligência e tecnologia dentro da empresa também. Estou meio bravo ainda porque eu tenho um de 3 anos que ainda não está trabalhando. Ah, imagino! Já tá assim, né, gente? Ele é militar até dentro de casa. Uma pausa aqui para falar que tem uma pessoa ali, Letícia, esposa do Moisés, ela tá aqui atrás das câmeras. E ela agora faz parte também do time PlanetSeg. Já fazia antes, né, Letícia? Mas sim, agora ali, ó, de corpo e alma. E ela é a parte administrativa do negócio, né, Moisés? E eu quero trazer ela em breve para contar um pouquinho dessa expansão, dessa parte pra gente também. Desculpa te cortar, Moisés. Segue aí. Não, pelo contrário, fico contente. A parte do projeto, muito se deve a ela. Ela é a pessoa responsável por tudo isso, porque diante de muitas das coisas que aconteceram na minha vida, ela que foi me impulsionando. Só que até então, ela tinha medo de vir para a firma de segurança, que nós também temos uma outra empresa, que era um supermercado, e ela ficava lá e cá, lá e cá. Agora não, ela veio de corpo e alma aqui para a empresa de segurança. Estou muito feliz, já agradeço mais uma vez desde já esse podcast. Ela que ficou incentivando também, vamos lá, vou com você. É por isso que estamos aí. Gente, mulher muda tudo no negócio, gente. Muda tudo. Traz outro sentido pra coisa. É verdade. Ó, eu estou na PlanetSeg, na área de segurança há muito tempo, mas o pulso que deu-se pra mim depois que ela veio trabalhar comigo foi sensacional. Que eu sempre trabalhei, mas levei as coisas como militar. Sempre fui naquela coisa, ela não já veio com um jeito mais, como é que eu falo, mais caprichoso. Né? Muda um pouquinho, isso é importante, que é um complemento, vocês dois, e mais ainda por ser uma pessoa, né, o seu braço ali, com total confiança, que não só divide uma sociedade, mas divide a sociedade da vida do seu lado, né? Então isso com certeza é maravilhoso não só para a empresa, mas também para os clientes da empresa, né? Porque é uma outra visão, vem novidades por aí, então vocês só têm a ganhar, isso é maravilhoso. Muitas das coisas que inclusive é um projeto que a médio prazo, eu falo com ela todo o tempo um outro projeto dentro da área da segurança. E ela vamos fazer, mas calma, devagar, senão se for por ela... Já tava aí, né, Letícia? Gente, vocês estão vendo a importância da Letícia aqui no papo, né? Mas ela, tá bom, vai ficar para uma próxima. Eu acho, não te cortando, mas eu até acho importante salientar isso. Nós estamos casados há 21 anos. Aí temos esses 3 filhos maravilhosos, todos trabalham conosco, é muito legal lá. E o problema é que às vezes as pessoas falam assim, não, mulher com marido não combina, então eu já não vou nessa mesma linha. É muito pessoal isso, né? Não é pra todo mundo. Lá as coisas acontecem, vamos para casa, conversamos sobre o assunto, às vezes tem algum item, alguma pontuação. Algumas coisas que eu falo, calma, que ela já quer e a melhor fala, calma, devagar, mas vai desenrolar e vamos embora. Isso é maravilhoso. Entrando na onda aí do nosso papo, eu vou começar perguntando para você um pouquinho da sua trajetória. Você já deu uma antecipação aqui pra gente, mas o que te fez entrar na área de segurança? Por que montar essa empresa? Você já falou que você já vem dessa área militar, mas conta um pouquinho pra gente. Então, isso já vem desde garoto. Eu sempre tive na minha mente ser militar. Eu gosto dessa situação de andar fardado, de hierarquia. Eu adoro essa tratativa como um trata o outro, com respeito, continência e tal. Aí, de qualquer forma, em 1997 eu consegui entrar na Polícia Militar. E ali eu tinha 20 anos.
Depois disso, eu trabalhei lá, entrei como soldado, fiz curso de 2 anos, depois eu fui promovido a cabo e em 2007, mais 2 anos, promovido a sargento da Polícia Militar. Trabalhei em alguns batalhões, sempre batalhão de elite, trabalhei no 1º Batalhão de Choque, depois fui pro 19º Batalhão, o local que eu fiquei muito mais tempo. A gente percebe que ele gostava mesmo da coisa, né? Ele não quis brincar, ele quis ir pra confronto. Eu sempre trabalhei na Força Tática dos batalhões, tanto o 19º Batalhão, depois saí de lá, quando eu fui promovido, aí eu fui pro 37º Batalhão, que é Zona Sul, Capão Redondo, não sei se você conhece aquele lugar, 19º, inclusive, quando eu entrei na Polícia Militar, fazia a área sempre Zona Leste, mas começou ali por Guaianazes e quando finalizou o 19º já estava em São Mateus, e vai mudando um pouco a área geográfica. Aí quando eu fui promovido a sargento, aí eu fui pro Capão Redondo, a Força Tática do 37º Batalhão. E depois fui pro 29º Batalhão. E como eu sempre morei aqui na área do Alto Tietê, pra mim ir lá pro Capão Redondo era muito longe. Eu sempre gostei, mas era muito longe pra mim. Aí eu queria vir pra mais próximo, que aí eu vim pro 29º Batalhão, que é aqui no Itaim Paulista. Esse foi o tempo que eu fiquei na Polícia Militar. Quando chegou em 2012, e nesse tempo todo eu já fazia meu serviço. Eu não tinha empresa no meu nome, porque quem trabalha no Estado não pode ter uma empresa no nome. Então eu fui trabalhando bico, as pessoas prestando serviço. Prestador de serviço, mas informal, né? É que hoje foi legalizado isso, né? Então, pela polícia, eu acho que não tem alguma coisa de horas que você pode fazer escolta? Não. Ah, não? Não. Quem trabalha na Polícia Militar tem que se dedicar à Polícia Militar. Ele não pode ter outra função senão a Polícia Militar. O que acontece é o seguinte, dentro da polícia faz um bico registrado, que ele trabalha um dia na Polícia Militar e na folga dele, ele vai para a operação delegada, que ele trabalha uniformizado, por município, mas fardado, com o fardamento da Polícia Militar, então se legalizou dessa forma. Isso, aí eu sempre trabalhei, só que a parte eu tinha acho que era 12 pessoas que trabalhavam comigo, eu ia arranjava as empresas para fazer segurança, mas isso sempre presencial. E eu colocava aquelas pessoas, na maioria delas policiais militares, eles trabalhavam em conjunto nas empresas, canteira de obra, supermercado, comércio. Tinha bastante. A demanda sempre foi grande por segurança. E quando foi em 2012, eu, minha esposa, minha família até então não tinha os 2 menores, né? Foi quando eu falei: não, vamos mudar o ritmo, o cenário do negócio. O serviço vinha bem, tinha bastante empresa, mas eu não poderia ter minha firma. Só que quando foi em 2012, eu fiz minha primeira empresa de segurança patrimonial. Aí você saiu da polícia? Isso. Aí eu saí e comecei a dedicar só à empresa de segurança, que foi muito legal, começamos a pegar bastante postos, mas sempre presencial. E inclusive eu trabalhei numa empresa que se chamava CSO Engenharia, e eu tinha, isso à época, 166 colaboradores. Mas era para o estado inteiro, onde tinha serviço, o dono falava: vai sair uma obra em tal local. Eu já ia lá, contratava as pessoas, falava com os polícias ali da região, pegava as pessoas capacitadas, colocava naquele posto. E nisso eu tinha todos, CCR, Ecopista, várias empresas ali dentro do segmento da área de construção civil. E continuei, o negócio foi fluindo e para mim foi bem, o retorno foi bom. Infelizmente em 2015 teve um problema com a Lava Jato, as empresas que eu trabalhava acabou ficando sem receber, e dessa forma deu parou as obras na cidade. Eu já vou adiantando, hein? É isso aí, não, toca nas suas mãos. Só que quando chegou em 2020, nisso eu estava com menos postos, bem menos postos presenciais, mas tinha bastante mesmo assim. Só que quando veio em 2020, teve o problema da pandemia. E com a pandemia, o que aconteceu? Eu já não achava mão de obra para executar o serviço, porque as pessoas com medo de sair para a rua, aquele problema todo que gerou por conta da pandemia. Infelizmente, à época, até perdi o meu pai por conta da pandemia. Nossa, meus sentimentos. Obrigado. Fiquei internado também na UTI por alguns dias, mas graças a Deus deu tudo ok, as orações das pessoas deu tudo ok. Só que aí eu comecei a olhar
Inclusive tem um amigo que hoje ele é secretário de segurança aqui da cidade de Suzano, que é o Balbino, é o meu irmão, meu parceiro, um cara muito gente boa. E ele começou a falar, por que você não veio então para a área de monitoramento? E foi quando eu comecei a estudar, fazer cursos, ir atrás como funcionava. Quando eu entendi como funciona a área de segurança na área inteligente, monitoramento, alarmes e CFTV, o offline, né? Isso. Não ali presencial. Isso. Aí eu comecei a ver, mas por que as empresas pagam o presencial, sendo que eu posso fazer o serviço à distância? E comecei, para mim ficou até como uma incógnita, mas como eu vou fazer esse serviço? Quando eu entendi, lógico que não cabe a todos os locais, que tem lugares que é muito grande, muito amplo, muro baixo, precisa dos dois. Muitos precisam dos dois. Eu não tenho, inclusive eu continuo trabalhando presencial, mas eu não tenho nem um local presencial que eu não tenha monitoramento, senão eu não fico. Porque acontece assim, ó. É um complemento, né? Tem ponto cego nisso daí, né? Ponto cego. Então, uma pessoa ali fisicamente, ela não é capaz de monitorar tudo. Porque você veja só, ela tá ali no local assim, eu tô olhando aqui. Quando ela vira e vai pro outro e alguém já faz alguma coisa naquele local, então fica muito aberto o caminho, não tem como, humanamente falando, falar que ele consegue olhar todos. Só que quando eu coloco para ele, no mínimo, um circuito fechado de TV, onde ele olha as câmeras, num local só ele olha todas as câmeras do perímetro inteiro, já fica muito melhor. Então não tenho nenhum local que eu estou que eu não tenho CFTV, no mínimo CFTV. E um botão de pânico que é o essencial para o local. Eu acho que isso se torna confortável para todos, né? O cliente ele está muito mais seguro, muito mais protegido. O teu colaborador ele está muito mais amparado, seguro de como agir, o que fazer, se sentindo ali com uma retaguarda que realmente estão. E vocês com um serviço completo, uma eficiência infinitamente maior. Isso. É dessa forma que eu quero que o colaborador entenda. Quando ele está em qualquer local no posto, independente do local onde seja, ele tem que entender que ele não está sozinho. Que quando ele aperta esse botão, em 1,6 segundos mais ou menos, a mensagem já está dentro da minha central de monitoramento, que é totalmente capacitada para captar a informação, analisar o que está acontecendo, porque quando você aperta o botão de pânico, já abre também todas as câmeras daquele local. E eu já consigo entender o porquê que ele está apertando. Se eu não conseguir ver, de qualquer forma a viatura vai para o local para entender de perto o porquê que ele apertou. Mas eu já consigo entender, antes da viatura encostar lá, eu posso acionar a polícia municipal, a polícia estadual, que no caso é a polícia militar, a polícia civil, exército, marinha, não importa, depende da gravidade e proporção de cada coisa que está acontecendo. Antes da gente iniciar aqui, a gente estava num bate-papo ali atrás, e eu estava fazendo algumas perguntas para o Moisés, para a Letícia, e eles me disseram exatamente isso. A gente vai aprofundar mais, eu tenho mais perguntas aqui para fazer, mas existem, o Moisés e a Letícia, eles têm uma quantidade de viaturas significáveis que eles deixam em pontos estratégicos entre essas empresas que eles fazem esse monitoramento, justamente para na hora que tiver esse tipo de ocorrência, ela tá rápida, ela tá num curto espaço de tempo do local. E eu achei isso magnífico, né? Porque não existe só a questão do roubo. E eu vou voltar aqui para umas perguntas, mas eu vou aproveitar o gancho que a gente já está aqui para você falar um pouquinho pro pessoal, que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar quando a gente fala em qualquer tipo de segurança patrimonial, a gente pensa no roubo efetivamente. Eu não tinha mesmo esse conhecimento. Eu queria que você contasse um pouco pro pessoal de casa, para o pessoal que está assistindo a gente agora, que não existe só a questão do roubo dentro de uma empresa. Existem outros fatores que vocês conseguem resolver e salientar ali mesmo, quando abre essas câmeras, quando vocês já têm a informação ali muito rápido e de primeira mão, que são outras ocorrências, né? Conta um pouquinho, Moisés. Então, dentro do sistema, da forma que nós colocamos o nosso sistema de monitoramento, claro que o dono da empresa ele tem que entender qual o problema que pode ocorrer e fala, pode fazer da forma que vocês sabem fazer. Que tem um custo, na maioria das empresas elas não têm o equipamento certo. Ela fala, eu tenho um alarme, mas quando você vai ver aquele alarme, é um alarme não desmerecendo, mas é um simples. Ele só tem uma linha de comunicação, ele não tem no break, porque tudo pode acontecer naquele cenário.
E da forma que você falou, não é só roubo, não é só furto. Tem muitas outras coisas. Tem a questão de incêndio, tem a questão de mal súbito, que infelizmente acontece bastante. Alguém lá tá É cada vez mais comum, né? Isso, aí ele vai lá, aperta o botão, na empresa dele aconteceu alguma coisa, apertou o botão de pânico. E nós já de imediato abrimos as câmeras, vemos, nós ali olhamos o que está acontecendo e ligamos também. Quando liga, tem alguém passando mal. Nós mesmos fazemos o contato com o SAMU, com o resgate, depende de cada situação. Inclusive, que eu até falei para você, esse ano que passou foi 3 em princípio de incêndio. Um deles começou com um caminhão. Aí os operadores viram o que estava acontecendo, chamou o bombeiro e tal, só que até chegar lá 3 caminhões que teve um incêndio. Só que tinha 10 caminhões. Então, se não tivesse nada, o dono da empresa, ele tá certo, ele foi, já trabalhou o dia inteiro, ele tem que descansar, mas ele tem que deixar na mão de alguém capacitado para, na ausência dele, alguém... Solucionar, né? Isso, alguém tá olhando e solucionar. Aí o que aconteceu? O som chamando os bombeiros, chegou lá, 3 caminhões tinha dado o início de incêndio nos 3 caminhões, mas salvou os outros 7 e uma boa parte da empresa. Se não está, queima tudo, porque quem é que vai chegar da forma que... É uma ação muito rápida que tem que ser também nesse caso, né, Moisés? Porque, você veja, Damiris, eu estou dentro da empresa da pessoa. Enquanto ele está dormindo, eu estou caçando, eu estou entendendo tudo que está acontecendo dentro da empresa. O recurso de inteligência artificial é muito legal. Um simples movimento que acontece lá dentro, eu consigo enxergar da minha central de controlamento. Eu acho que não tem, eu posso falar com propriedade, né? Eu estava até comentando com a Letícia, eu tive empresa também por muitos anos e não tem nada mais confortável do que você deitar a cabeça no travesseiro sabendo que está seguro. A minha empresa teve um roubo e nessa fase a gente não dormia, porque era uma sensação de angústia, porque tinha um monitoramento, mas era a gente que ficava ali olhando, a gente não tinha contratado, e a partir do momento que você contrata, você está em paz. Então, para você entender... Muda muito. Muito, uma coisa bem legal. Você veja só, mesmo você como empresário, você tem outros afazeres, porque você tem sua família, tem seu marido, tem seus filhos para cuidar. Você já trabalha, é dessa forma que eu coloco todos os meus colaboradores para entender o íntimo de cada empresa. O empresário já trabalhou o dia inteiro, ele já está cansado, está com 1000 problemas, boleto, mil problemas, puxa para nós. O problema que acontecer a partir do momento que ele aperta o botão de arme da empresa, ou então pedir para nós fazermos remotamente, o problema é meu. Independente do que acontecer lá, nós assumimos qualquer coisa. Providência em toda ação que acontecer naquela empresa. Tanto o princípio de incêndio, mal solução, né? Às vezes tem empresa que trabalha 24 horas. Que nem aconteceu recentemente, o pessoal trabalha 24 horas, só que é uma empresa pequena, o cara passou mal lá dentro. Já apertou o botão de pânico, já encostou no local, já não dava para levar ele por conta de ter seu SAMU e tal, mas já conseguimos ali estancar o problema, chamar o SAMU, que foi bem rápido. Quando você chama o SAMU de uma empresa de monitoramento, ele sabe que não é trote, já é uma garantia, porque infelizmente muitas das pessoas ficam brincando com o 90, 93, 92. Nós não, só ligamos se realmente houver um problema, então ele já detecta, não, foi a empresa de segurança que pediu. E vocês já ligam com a informação, né? Não é uma coisa, não sei, precisa chegar lá para ver. E além disso, vocês já estão a caminho também para dar qualquer tipo de respaldo necessário. Isso muda muito, né? Aproveitando aqui, vamos seguir com as perguntas, Moisés. Quais serviços a empresa oferece atualmente? Poderia explicar assim, brevemente um pouquinho deles? Nós temos o controlador de acesso, que é presencial. E isso eu acho que a maioria das pessoas já sabe, né? Você colocar uma pessoa ali e controla o acesso das pessoas, de carro, de equipamento que porventura vão entrar na empresa. Um porteiro. Chamado de porteiro, mas no caso é controlador de acesso, mas pode ser chamado de porteiro também. O porteiro, ele já faz um trabalho assim um pouco diferenciado, ele já ajuda em algumas outras coisas. O controlador de acesso, ele controla o acesso. Ele tem que ser rígido naquilo, quem entrou, quem saiu, o porquê, deixa registrado, se porventura no futuro
acontecer alguma coisa, está tudo na planilha ali, no ato, então tudo que acontece ali está dimensionado ali no livro. Tem um registro. Isso. Temos o monitoramento através de alarme, e esse alarme, diferente do que as pessoas acham, não é só você olhar no YouTube e ir lá e colocar um alarme. Não, o meu pessoal, as pessoas que nós temos na nossa empresa, são pessoas capacitadas tecnicamente para colocar aquele alarme, porque não é só um tipo de alarme, são vários. Você tem que dimensionar se no local é sensor pet, se tem cachorro, se tem gato, 1000 coisas que você tem que olhar para colocar o sensor correto para cada ocasião. Qualquer passarinho, desperta tudo. Desperta tudo. Inclusive, uma das coisas que eu faço na empresa, eu tento, a não ser que o cliente queira, mas eu não quero que ele tenha acesso ao alarme. Logicamente, algumas coisas chega para ele, quem armou, quem desarmou. O relatório que ele pediu do mês inteiro, do mês passado, não importa, eu tenho tudo registrado. Mas o que eu não quero é que o empresário que trabalhou o dia inteiro, ele fica sendo acordado à noite com um disparo de alarme. Deixa para nós fazermos isso. Ele contratou uma empresa responsável, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Ele não contratou uma empresa que seja o que Deus quiser, o que está acontecendo lá, a gente vai ver. Ou que ele tem que trabalhar mais do que a própria empresa, né? Ele tem que ter a dor de cabeça de, tá acontecendo isso, vocês estão vendo? Isso. Por muitas das vezes, inclusive, o que acontece? Às vezes um cliente, tem alguns que ficam durante a madrugada olhando, tal coisa. Não, a gente está vendo, eu paro, não é que parou, às vezes pode parar para ele, para nós, no nosso sistema, quando para por algum motivo, nós já mandamos viatura para o local. Quem fica com custo é eu. Se ele já me contratou, se porventura aconteceu alguma coisa na empresa dele tivessem câmera, porque pode acontecer, acontece bastante por conta da internet. Então eu já coloco uma viatura pertinho da empresa dele. Nós temos o grupo entre os Hondas, o pessoal do monitoramento, a empresa tal e tal, está desconectado. Então ele pode ter certeza que tem uma viatura próxima. Tem um amparo. Se não estiver na frente da empresa dele, está ali próximo. Para se acontecer alguma coisa, já está do lado. E esse é o monitoramento de alarme. Mas também temos as câmeras, que é outra camada de segurança. Tem um alarme, mas tudo pode acontecer, então são várias etapas. Tem um monitoramento de alarme e tem um monitoramento de câmeras. Como é que funciona? Nós trabalhamos com um sistema que é assim, vou dar um exemplo para você. Eu tenho 100 empresas, então ele vai rodando, fica, dependendo da quantidade de câmeras que tem cada empresa, mas vou dar uma suposição. Ele entra dentro de uma empresa, online, né, remotamente, e olha o ambiente. Ele coloca na tela, que lá é muito grande. Lá eu acho que tem mais de 40 telas de 43 polegadas, onde a equipe de monitoramento fica. Ele entra na empresa, fica 1 minuto, mostrando os operadores como é que está lá. Saiu daquela empresa, entra em outra, até chegar na 100ª. Mas se porventura ele está lá chegando na 90 e tem algum movimento aqui na empresa 30, ele já volta para 30, você entende? Então é uma segunda camada de segurança que temos ali. Fora isso, temos os Hondas que estão trabalhando da forma que eu falei para você. Que são as viaturas. Isso, eles estão. Que a maioria das pessoas vê as viaturas 4 rodas, né? Mas temos também bastante móvel. Aí o que acontece? Eles estão rondando todas as empresas. Eu quero entender. Não é que eu não confio no monitoramento eletrônico, não, confio bastante. Só que é legal você também ter o Honda que passa lá durante a noite, durante a madrugada, para ver se o que a câmera está me passando está tudo ok. Também, né? É um item que eu ia passar, vou até arriscar aqui, a prevenção. Quando você tem, eu nunca tive um caso de furto, onde a minha viatura encosta lá todos os dias. Porque você imagina, eu passo de 3 a 5, tem uma empresa que eu passo 8 vezes por dia, que ela, inclusive dentro do contrato, ela pede para mim passar 8 vezes ao dia. Para passar e dar uma paradinha, ver se está tudo bem, aquela ronda, né? Mas o fato de ela parar e encostar e ficar poucos minutos em horário incerto, colocar na cabeça, assim nos malfeitores, ele quer fazer um delito. Ele não vai chegar aqui em qualquer empresa e entrar. Ele vai entender como é que funciona aquela empresa. Não, ali sempre tem viatura. Você imagina, se eu vou lá 8 vezes ao dia, eu vou 240 vezes por mês. Só que sem contar que são horários incertos. Então ele nunca vai saber o momento que vai dar.
Ele vai calcular infinitamente o prejuízo, o dano, o perigo que ele vai correr. Ele não vai, nas que estão ali em aberto. Isso, né? E você falou bem nessa questão. Você imagina, os malfeitores eles querem praticar um delito. Ele fala, onde eu vou? Para que eu vou naquela empresa que tem um monitoramento, que tem um Honda, que inclusive eu acabei de passar por uma viatura, porque quem está aqui no Alto Tietê, é difícil uma pessoa que não viu a minha viatura, a nossa viatura, porque elas estão em toda parte. E na maioria das vezes, inclusive a equipe maior é noturna. De dia as pessoas veem, mas se ela for à noite, tem muito maior, porque é à noite que acontecem os furtos. E inclusive partindo desse princípio de à noite, você imagina só, olha só como a pessoa tem que ter o monitoramento de segurança na empresa dele. Se alguém vai de dia, que nem já aconteceu com várias pessoas e que quem está assistindo aí também entende, o malfeitor vem a um assalto, ele vai roubar o que a pessoa tem, às vezes um telefone, dependendo do telefone, R$1.000, que agora virou até isso. Agora eu vou te falar uma coisa que vai chocar você. À noite, os furtos, não tem furto de 5 mil. O furto é 100 mil, 200, 500, 700 mil reais. Porque eles entram na empresa e fica horas e horas e horas. Eles entram 10, 11 horas da noite e saem 4 horas da manhã. E os caminhões entrando e saindo da empresa e ninguém vendo. Só que é um pouco diferente que nem no passado. Antigamente, o que acontecia? Eles vinham com aquelas armas longas e queriam roubar. Hoje não, os vizinhos que estão olhando acham que está tendo uma mudança ou está tendo hora extra. Eles vão de uma forma, inclusive uniformizada, para passar a sensação do que estão trabalhando. Isso, estão trabalhando, então, mas na verdade eles estão levando a metade da firma da pessoa embora. Eu tive um caso até recentemente, o que aconteceu? A pessoa locou, ele estava num galpão pequeno, e locou um maior, porque a empresa dele começou a andar, então locou um maior, na segunda-feira. Aí na terça, quarta e quinta, ele começou a fazer a mudança. Na sexta, os caras entrou com os caminhão, com o van e roubou a metade da empresa. Aí chamaram nós, né? Hoje é meu cliente, eu não vou citar nome, mas hoje é meu cliente. Hoje isso nunca mais vai acontecer com ele. Gente, mas vale a pena? Vale a pena você esperar ser roubado? É óbvio que isso vale para todos, domiciliar, mas empresa, o custo acaba sendo infinitamente maior, né? Porque você tem ali um suor, onde você buscou, às vezes nem tem o dinheiro, você fez um empréstimo para fazer um investimento numa empresa. Vale a pena correr esse risco? Eu acho que não vale. É bem essa coisa que nós estávamos falando ali, nos bastidores. Se a pessoa comprou um carro, ele foi na loja, ele colocou uma prestação que vai pagar 24 meses, 36 da vida dele em prol daquele carro. E ele vai sair daquele local sem colocar o seguro no carro dele. Então é uma coisa a pessoa pensar, espero que nunca aconteça. Mas se acontecer, eu estou segurado. Exatamente. Você entendeu? A questão do monitoramento pode até acontecer, vou até confessar para você, pode acontecer de alguém, como eu não estou presencial naquele local, de a pessoa entrar, o alarme vai tocar e vai demorar 5, 6 minutos para a minha empresa para intervir qualquer ação que estiver ali. E em 5 a 6 minutos o estrago não vai ser. Ele pode chegar e pegar uma coisinha pequena e sair correndo. Exatamente. E infelizmente já aconteceu em empresa que nós não temos Honda, só que nós fazemos à distância, porque nós temos esse serviço também. Se a pessoa não quiser fazer com Honda, eu faço também. Porque a Honda é o que encarece. Você imagina só, se você tem empresa e fala, mas eu quero que todos os dias você passa no mínimo 3 vezes na minha empresa. 3 vezes ao mês vai dar 90 vezes. Agora você imagina o custo de gasolina, colaborador, manutenção. Nada disso. A pessoa que tem empresa, Moisés, ela tem que pensar como empresário. Isso. E o empresário, ele tem que ter ali o seu custo de investimento e o seu custo, né, de futuros problemas. Então tem que estar tudo isso ali. Ele já tem que colocar como item. Como item. Vale para mim. É um investimento. Quanto que eu perco não tendo? Então, peraí, eu fiz um investimento de 100 mil reais, de 300 mil reais, de 400 mil reais em maquinário. Eu vou investir 3, 4 mil reais numa Honda, assim, vale? Muito! Muito! É essa linha de pensamento que eu queria que todas as pessoas tivessem. É um raciocínio limitado, né? Se
Se eu fico confiando, é óbvio, é ótimo, maravilhoso você ter fé, esperança, tem coisas que a gente tem que prevenir, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Algumas coisas, inclusive, vou vir um pouquinho para empresas de segurança, porque as pessoas, elas querem preço. O empresário, ele colocou, da forma que você falou, investiu 500, 600, 1 milhão lá na empresa dele, que não é muita coisa, uma empresa. Na hora que ele vai fazer a segurança, ele quer pagar R$100. Não dá, não tem como você falar na matemática uma empresa que com R$100 vai fazer todo esse trabalho, porque nós fazemos da seguinte forma. Nenhum monitoramento você paga, porque hoje uma internet. E olha, uma internet quanto custa, gente? Isso é irreal, Isso, né? Por isso que a questão do empresário é legal e ele já entra desde o primeiro dia como empresário. Ele tem que entender, eu vou pagar para a firma de monitoramento R$100. Se ele precisar vir aqui 5, 10 vezes por mês, mesmo para ver se a internet caiu, porque as câmeras apagou, já vai para o local, isso na minha empresa. Agora você acha que pagando, desculpa falar até em valores, mas R$100, você acha que compensa, se você tivesse uma firma, um Uber, por exemplo, você ia num local 5 vezes por R$100, à noite arriscada tudo? Não tem como. Então, ele é uma empresa, você também é uma empresa. Você tem custo, você tem mão de obra, você tem funcionários, você tem dor de cabeça, você tem problema, você tem que dar conta. E é irreal, mas eu acho que na cabeça do empresário, hoje eu acho que isso já entra como o que está ali limitado, que vai esperar acontecer para fazer e vai ter que fazer, poderia neste momento mudar sua cabeça aqui no nosso papo, porque é igual o plano de saúde, né? Você não usa todo mês, você não usa sempre, mas quando você fica doente não é um alívio, você um alívio. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É um alívio você deitar a cabeça no travesseiro e saber que se o alarme despertar, se qualquer coisa acontecer, vai ter alguém agindo rápido, você não vai ter um prejuízo grande, seja com roubo, seja com incêndio, seja com problema, com funcionário. Então, gente, eu acho que é uma matemática que não fecha. Eu falo pra você, eu estou nesse trabalho desde 2020, foi quando mudou para o setor de inteligência, de monitoramento, câmera, alarme. Eu não tenho nenhuma empresa que eu faça trabalho, não só monitoramento como monta, que teve intrusão, teve tentativa. Porque quando ele corta o cabo de energia, eu já sei dentro da minha. Inclusive aconteceu na semana passada, de domingo para segunda, aconteceu numa empresa que está conosco já há anos. Eles mudaram para um outro local, deu na base, caiu a energia do local. A nossa já encostou e não sai de lá, porque nós já sabemos qual é a estratégia dos malfeitores, né, dos mal. Ele vai lá, se ele cortou, nem chegou ninguém, daqui a pouco ele vai entrar. Inclusive tem uma, não sei se eu estou tomando muito tempo, mas vou até te contar mais uma. Conta, fica à vontade. Teve uma empresa, o pessoal, os malas, né, foi lá na sexta-feira, cortou o cabo de energia e entraram na segunda-feira, ou no domingo para segunda. Você viu, eles cortaram na sexta, mas ainda tinha no break. E eles passaram sexta, sábado. Por que eles fazem? Eles cortam e ficam andando ali nas proximidades. Você vai lá e vê se a câmera está acesa. E tem algumas coisas que dá fazendo que eu vou ficar falando, senão vai entrar no que eles podem fazer. Eu não quero também. Favor, né? Spoiler pro cidadão, não pros bandidos. Isso mesmo. Aí, final das contas, eles cortaram na sexta, entrou no domingo à noite, deu um prejuízo de uns 600 mil. Aí você vê, não tinha ninguém, só foi embora. Quando o dono chegou, e agora o que eu faço? Hoje eu entendi o segredo. É inteligência. Sabe o quê? Eu tinha 166 colaboradores. Hoje eu tenho 74. Porque a inteligência está à frente. Porque se alguém entra e está fazendo alguma coisa naquela empresa, ou comércio, ou residência, nós já, de longe, já estamos entendendo o que está acontecendo. Sabendo como agir. E como agir. Por isso eles não fazem qualquer empresa. E quando ele entra, ele já sabe que tem alguém olhando cada passo dele. Desde o veículo que eles colocou para dentro da empresa, van, caminhão, nós já como estão vestidos, como não estão. Então nós já estamos a par de tudo e já estamos inclusive mandando aquelas imagens para o órgão competente. Nós vamos com a nossa criatura, mas já estamos indo com tudo para pegar. Se não pegar dentro da empresa, nas proximidades, graças a Deus nós estamos em bastante empresa, às vezes ele passa por uma, mas na outra pega. Acontece muito que as pessoas vão na empresa
Inclusive a Polícia Civil sempre está lá também, acontece um crime, ou aconteceu isso, eles vêm com ofício, dá para você ver nessa câmera o que aconteceu aqui, olha, e a gente vê para eles. Porque o crime não é só ali. Quando ele está embora, continua no crime. Rastro, né? Deixa lá. Mas ele deixa rastro, então é legal esse trabalho em conjunto. Mas aproveitando que você está falando dos seus colaboradores, conta um pouquinho pra gente como que você faz a contratação, né, dos teus colaboradores para serviço, seja ele de campo, seja ele de monitoramento. Então, para você entender, eu sou uma empresa de segurança. E eu não teria como colocar qualquer pessoa dentro da empresa de monitoramento e de segurança. A pessoa para trabalhar conosco não é só dar o currículo e nós vamos contratar. Primeiramente, nós temos uma pessoa que vai pegar o nome dela e vai correr redes sociais, Instagram, Facebook, vai ver qual é o perfil daquela pessoa. Nós vamos olhar antecedentes criminais, entender a situação da pessoa, se ela tem uma família, se ela é uma pessoa que pode trabalhar conosco. Não é só ir lá entregar o currículo, vou trabalhar. Não. Antes disso, às vezes ela é até capacitada, ela tem a idade, porque nós não trabalhamos nas rondas, por exemplo, com pessoas muito novas. Tem uma pessoa que ela tem experiência, ela já tem um tirocínio, ela entende, pô, tem alguém aqui esquisito nessa rua, deixa eu acionar outra viatura, porque viatura tem na rua, tem bastante. Então pede o apoio, vamos prevenir. Se vê que um carro está meio esquisito naquela rua, já chama 12 viaturas, 3 ou 4 ou 5, o que for precisar, e começa a fazer a ronda ali, eles vão embora. Porque para que eles vão atacar um local onde tem gente olhando, mesmo que a distância? O dono está dormindo, mas quem ele contratou não. Aqui é caveira total, 24 horas. Não importa. Mesmo se eu não estou ali, eu tenho meu pessoal que está ali para contar a resposta a qualquer momento. Independente de onde for. E assim é. Maravilhoso, gente. Já tô querendo contratar aqui, viu, Letícia? Não, e vamos até uma parte até que as pessoas começam a olhar. A empresa. Quando ele vai, eu estou falando porque eu também não tenho controlador de acesso. Fica muito mais caro você colocar o controlador de acesso. Mas eu tenho também, porque tem locais que precisam do controlador. Mas assim, quando você for ver a questão de valores, quando eu falo, só para você ter uma ideia, quando alguém me chama para fazer um orçamento de presencial, eu olho o local, analiso, a pessoa que vai lá analisar, aqui dá para você ficar só com um monitoramento. Porque cai em média de 60%. E legal mais essa ainda. Consultoria honesta, né? Com cada perfil de cliente. Isso é muito genuíno, até porque muitas vezes o empresário pequeno ali, né? Mas ele é uma pessoa que tem mais medo, mais medrosa. Às vezes ele quer tudo, sendo que para ele não compete um serviço menor. Então essa consultoria honesta, eu acho que faz toda a diferença, é muito legal. Minha base, ela fica situada em Itaquaquecetuba. Uma delas, mas eu tenho um ponto de apoio aqui em Suzano também. Lá logicamente com horário programado, porque lá não é qualquer pessoa que entra. Por mais que seja meu cliente, ele tem que falar o horário que vai e eu tenho que estar presente para recepcionar ele. E lá não posso deixar aberto, qualquer pessoa entra e sai. Lá é uma área de segurança. Para nós, totalmente restrito e seguro. Seguro a todo momento. Da mesma forma que eu monitoro externamente, e eu pessoalmente, mas eu tenho o chefe de segurança, tenho as pessoas que já estão envolvidas na situação, nós temos acontecendo uma coisa, mesmo na base, nós sabemos também o que está acontecendo, 24 horas. Principalmente, né? Então, lá principalmente, porque eu sou o coração. Então por isso que não é só a pessoa chegar lá, vou entrar, não vai. Mas quando ela vai e vê o sistema, como é que funciona, é difícil a pessoa entrar lá e não fechar. Porque não, aqui funciona assim, assim, assim. Aperta o botão lá para você ver quantos segundos vai estar aqui. E o barulho que faz lá, parece um navio. E é importante a pessoa ter esse conhecimento, né, de entender como que funciona a empresa de vocês, e vocês estarem abertos para mostrar, porque gera ainda mais segurança, né? Para mim que estou contratando, por exemplo. Isso. Eu queria emendar e perguntar para você, Moisés, vocês também estão fazendo um trabalho agora diferenciado nas escolas, né? Em parceria com a Prefeitura Municipal de algumas cidades.
E eu acho que é um ponto muito importante da gente falar, não só pelos casos que ocorreram, né, vira e mexe acontece, e infelizmente está acontecendo com mais frequência de invasão de próprios alunos e agora está até um pouco em alta, né, esse assunto com essa série da Netflix sobre a adolescência. Mas conta um pouquinho pra gente como que funciona seu trabalho com as escolas. Então, todo esse sistema que eu estou falando para você para a empresa, da mesma forma nós colocamos eles na escola. A diferença na empresa usa-se mais o serviço de monitoramento durante o período noturno e na escola é 24 horas. À noite tem os invasores e de dia tem muitas coisas que nem aconteceu, até eles usando aí a questão do Raul Brasil, truco, né, que nem as pessoas falam, liga para o canal do 90 e vê quanto tempo você vai esperar para ser atendida e coloca um botão da coluna de série para você no botão de pânico e você vai ver em quantos segundos as pessoas vão te retornar. Você apertou, logicamente que vai cair na central, em 2 segundos é a média, porque é a internet, né? Você apertou e ali vai abrir as câmeras e Prontamente vai ter alguém ali para entender o cenário. 24 horas, ele vai entender o cenário. Porque acaba acontecendo muitas das coisas, a pessoa apertou sem querer, tem muita situação. Mas apertou, ele vai olhar, ver o que está acontecendo. Nós temos a senha, contrassenha, senha de coação, então ele tem que falar o que já está em tese no script. Biometria. E é assim, se ela for coagida a entrar na empresa dela, se ela for entrar normalmente para o trabalho, como a maioria dos dias, ela coloca um dedo. X. Se ela estiver sendo coagida, ela coloca outro dedo. Mas a porta vai abrir novamente, mas já vai ter um monte de gente chegando para entender o que está acontecendo. Maravilhoso, perfeito. E esse trabalho que a gente está falando aqui das escolas é maravilhoso não só para os pais, para os alunos, professores, como também para a própria prefeitura, né? Porque às vezes não dão conta desse atendimento e precisa demais dessa segurança. Ó, se você for ver falar até com o prefeito da cidade onde nós fazemos o serviço, ele vai te falar muita coisa boa, porque diminui o custo, porque ele tinha que ter um vigia toda noite para fazer o serviço, isso que usa à noite. Agora ele não precisa mais. Ele pode tirar o vigia e ainda tem o monitoramento durante o dia. O mesmo serviço. Nós vamos fazer o serviço também de apertou, lógico, a polícia militar, e polícia civil, polícia municipal, vai chegar. Mas o nosso trabalho é fundamental, porque vai chegar com informação, ó, são X alunos, estão armados, não estão armados, está acontecendo isso, está acontecendo. Eles já vão preparados para agir, eles não vão lá para tentar entender o que está acontecendo, perder tempo. Isso, porque nós vamos estar em tempo real. Você imagina que a base nossa vai estar aqui, olhando o cenário que está acontecendo e passando informação para a polícia militar, municipal, o competente ali na ocasião, já para ele chegar, para ele não ficar perdido. O que está acontecendo? Não, ele já vai sabendo o que está acontecendo no interior da escola. É uma coisa importante que eu ia falar para você também, a questão, o porquê que eu falo em camadas. Primeira camada de segurança, que é o monitoramento de alarme. Segunda camada, as câmeras. Terceira, a ronda virtual. E a quarta, a ronda presencial. Porque assim, se ele passa porventura acontece alguma coisa, ele passa por uma, não passa pela outra. Para ele passar pelas 4, até hoje, graças a Deus, não teve nenhuma e espero que não tenha. Essa questão tudo, não é só, se o cara for lá então e cortar a internet, tudo bem. Mas eu tenho outro trabalho, eu coloco o meu chip. Todas as empresas que eu monitoro, eu não dependo só da internet local. Eu tenho o meu chip da Colanet Seg, que é o sinal GPRS, que eu vou colocar, por isso que tem que ser o equipamento correto. Porque se ele cortou a internet por algum motivo, não importa. Eu coloco meu chip para ficar como um backup, na falta de ela continua mandando um sinal para mim. Então não tem como falar, entrou e ninguém viu. Não tem como entrar e ninguém ver.
Só basta a pessoa... A inteligência, que é o que você estava batendo na tecla desde o começo. Agora eu vou te confessar uma coisa. Às vezes você acaba tendo que entrar no bolso do cliente. Às vezes tem que fazer uma forma falando, eu tenho que colocar isso, agora não dá, posso fazer depois? Fora, mas você precisa colocar um exemplo novo aí. Tá bom, assim que melhorar. Só que ele não vai olhando, muitos deles, não vai olhando como um investimento. Ele é gasto, não é investimento para a empresa dele. Ele vai dormir daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, não teve problema nenhum na empresa dele. Só que aí quando você fala, pô, aconteceu então, mas cortou energia e na casa da central de alarme, eu já tenho bateria dentro da própria central. Mas as câmeras eu preciso do no-break externo, que serve para tanto o sistema de CFTV, como também do roteador, que dá o sinal de internet. Porque tem que alimentar aquilo ali para chegar a informação e eu ter a total visão do que está acontecendo dentro daquele local. Só que aí esbarra no que eu estou falando para você. Inclusive eu faria até um pedido aqui agora. As pessoas as pessoas entendam, por favor, que a empresa dele, olha, trabalhou um tempão, ele conseguiu conquistar, ele trabalha o dia inteiro. Muitas das empresas que eu presto serviço, ele trabalha, a família dele trabalha naquele local. Infelizmente nenhuma que aconteceu há pouco tempo, que me chamou também, mas os malos entrou à noite, ficou lá, que eu tenho uma câmera próxima, eu vi depois pelas câmeras de outra empresa, 10 da noite e ficaram até 4 horas da manhã, ninguém viu. Aí eu fui lá para poder colocar o sistema de monitoramento, só que a mulher falou para mim que vai fechar. Ela não aguentou, levaram tanta coisa que ela vai ter que fechar a empresa. Então para você imagina, a pessoa trabalhou, fez tudo, aí agora, lógico que possivelmente ela vai fazer uma outra coisa, mas você vê, ela trabalhava ela, o marido, os filhos, todo mundo desempregado. Lógico que ela vai inventar alguma coisa, vai inovar. Mas é recomeçar, né? É um prejuízo, é um preço muito alto. Recomeçar. E isso porque ela ainda tinha uma empresa de monitoramento, que tá até o que não sai da televisão, falando o tempo inteiro. Tem 18 milhões de clientes, mas cadê a eficiência, a pronta resposta? Eles ficaram lá de 10 da noite até 4 horas da manhã carregando a empresa inteira. E não falou pra mim, e não alertou ninguém. E eu acho legal falar também, que eu estava conversando com os dois aqui antes da gente começar, que desde que as empresas foram contratadas pela empresa do Moisés e da Letícia, 99% de segurança, né? Não teve alguns casos pequenos de delitos que eles agiram prontamente, muito rápido. Então, gente, é colocar na balança. É um prejuízo infinito ou um orçamento sensato, sábio, ali que dentro, né, da realidade, óbvio, da sua empresa? Aproveitando, eu queria te fazer uma pergunta, Moisés. Qual conselho você deixa aqui para as pessoas que gostariam de investir em segurança, como empreendedor, né, e como cliente também? Ou seja, de repente para uma secretária de educação que está nos ouvindo, seja de repente para um microempresário que tem uma empresa pequena, mas que tem exemplo, hoje em dia tem muito dessas empresas que prestam serviço de logística. Então é uma empresa pequena, mas tem ali a mercadoria de grandes empresas, ou uma empresa maior. Que conselho você daria? E na sequência dessa pergunta, como que as pessoas podem contratar a PlanetSeg? Antes, vou até tomar liberdade, antes de falar isso para você, vou até... Fica à vontade. Você falou 99%. Eu falo para você 99,9% das empresas que contratou a minha empresa não tem esse problema. 99,9%. Quando nós começamos isso no tempo da pandemia, só para você te dar um spoiler para você entender, eu tinha em média de 5 ocorrências por dia de tentativa de intrusão. 5 por dia. Tô todo plantão e eu mesmo ficava na rua, eu adoro andar fardado, adoro andar na viatura. Então minha esposa até sabe que eu vou pra rua. É que nem final de ano, carnaval, eu tô na rua. O pessoal vai viajar, Natal, Ano Novo, não, eu tenho que estar na rua. Inclusive agora, nesse Natal, eu tava na rua e meu filho dando, pai, Feliz Natal, e eu patrulhando, porque diferente do que as pessoas pensam que os malfeitores, os malas no caso, né,
eles vão dormir, vão pular carnaval. Não, eles estão roubando. Se não Estão estiver esperando uma roubando, brecha. eles estão. Isso, E esses. principalmente nessas datas, né? Que onde os vigias se distraem, Isso. tá falando com a família, ou às vezes tá dando uma escapadinha, por que não? Ou recebe uma pessoa ali no seu local de trabalho. Isso. Feriado prolongado. Então, aí aumenta. Só é pra você entender. Quando eu comecei, eu tenho em média de 5 tentativas de intrusão por noite. Hoje, eu tenho uma tentativa a cada 2, 3 vezes. Uau! Porque o serviço preventivo é o essencial. Porque É o que dá resultado realmente. Isso, porque aconteceu. Aí a gente ia pegar os caras. Infelizmente, quando você pega eles leva para a delegacia, eles saem junto com você. Não dá Ai, que ódio. quase que nada. Que ódio. Inclusive eu fui numa que eu fui, aí o dono teve que ir lá e tal. Você acredita que pegamos o carro que ele ia sair, pegamos o carro, então tem até um outro para contar, que vou até anotar aqui. Gente, é uma indignação sem tamanho. Aí final das contas, pegamos o carro. Sabe quem veio trazer o BO pro meu cliente? O mala. Entregou o BO, você pode ser tal dia. A pessoa que trabalha lá. Não, gente. Ó, ele assinou, porque furto não dá nada. Aí quando terminou, o meu cliente estava esperando o próximo, eu fiquei com ele, né? Aí quando terminou, aí lá veio o mala, que foi só tentativa. Você entrega pra ele lá. Ele que veio entregar o BO, ó, eu não vou esquecer nunca. Ele que você você parece tal dia. Meu Deus do céu, o mundo tá acabando mesmo. Mas vai fazer o quê? É só você acompanhar a TV e entender, ninguém tá ficando mais preso. Muito e o pessoal ainda tá querendo soltar mais. E quando você chega nessa data comemorativa, ainda coloca mais Preso na rua. mais preso na rua. É isso aí. Então quem tem que se cuidar é o empresário. Ah, eu vou depender da polícia militar, polícia civil. Eles fazem o trabalho deles. Eu queria deixar claro o seguinte, para um militar que fui por muitos anos, os policiais fazem o trabalho deles. Só que o problema do sistema mudou. Antigamente o cara que furtava, ele era visto como um ladrão. Hoje não é nada. Hoje o policial não pode trabalhar. Você fala como policial, eu falo como cidadã. O policial, ele não pode fazer nada, porque tem o tal aí de direitos humanos, que eu não sei que humano que é esse direito, Deus que me perdoe, que, gente, eu tava vendo esses dias, entrando um pouquinho nesse tema, porque a minha indignação bateu aqui. O presidente lá de El Salvador, é isso? Sim, é. Ah, que orgulho! Que orgulho! Como é que pode você ter uma remuneração, um salário, acho que é 900 e pouco, pra quem tá preso? Me explica! Gente, é uma coisa, tá bom, tem família, ok. Primeiro tem que pensar na família dele, não tem que entrar nesse, tem que trabalhar, não tem que roubar, não tem que matar. Se ele não pensa na família dele, por que tem que sair de mim? Cota para o preso quando ele sai, tem cota para ele. O policial invadiu a casa, não podia ter invadido. Deu um tapa no fulano, não podia ter batido. Então, ele tá ficando cada vez mais aleijado, cada vez mais amarrado. E você quer me falar que esse país tá caminhando para segurança? Não. E como que o policial, eu admiro, eu tenho um primo, ele tem, meu primo, o pai dele foi policial a vida inteira, se aposentou agora, e esse meu primo, que eu amo de paixão, queria seguir essa carreira. Eu falei, você não é louco? Você não é louco! Ganhar uma merreca, pôr sua vida em risco num país que não te beneficia em nada, e muito pelo contrário te aleja. Então, hoje que, assim, é uma coisa muito do que você fala, você tem o prazer, você é aquela pessoa patriota que quer vestir a farda, que quer ir pra rua, mas assim, são poucos e ainda assim, se você tem a sua esposa, né, você aconselha não ir, você aconselha não fazer, porque não tem essa contrapartida, não tem isso do nosso governo. E, infelizmente, quando vem algum governo, não tô falando aqui de partido, não quero saber, não é esse o mérito, mas que quer implantar uma coisa mais rígida, é sensacionalista, não sei o que, não sei o que. Então é uma papagaiada, é uma palhaçada que ou a gente faz o nosso trabalho duplo, triplo, de proteção, de cuidado, de zelo, né? Ao sair na rua, ao dirigir um carro, ao entrar em casa. Esses dias mesmo eu estava internada, na porta do meu condomínio chega um entregador do iFood pro meu vizinho, já chega uma moto na sequência na porta do meu condomínio. Isso quando não entra, hein?
arma, levou a moto do coitado que estava trabalhando com a esposa, e assim, ali dentro. É, exatamente, isso quando não entra. Ou seja, a gente entra em casa, sai de casa com medo, já abre o portão correndo, já entra, né? Então você tem que fazer um trabalho duplo, triplo, justamente por isso. Não dá para você esperar do governo. Não dá para você esperar só da polícia militar ou da polícia civil, que está cada vez menor e cada vez mais aleijada. Não dá. Você tem que fazer a sua parte. Eu vou te confessar mais uma coisa. Logo quando eu entrei na polícia militar, a minha vontade é quando eu tiver meu filho, eu quero que ele seja um policial militar. Porque eu amo a polícia, até hoje. Eu amo a polícia militar. E eu queria que os meus descendentes, tanto meu filho como minha filha, fossem. Hoje, se você perguntar para mim, não por conta da própria polícia militar, mas é todo o sistema em geral. Quem trabalha, quem está ali de frente mesmo com os malfeitores, os ladrões, eles são penalizados. Garra, com vontade, com isso, mas sabe, eu tenho dor. É esse meu sentimento que dá. Verdade. E só para você, até uma coisa mais, até o próprio cidadão, porque antigamente, só para você ver, quando eu entrei na polícia militar, nós pegávamos ali um tráfico, alguma coisa, aí prendíamos o ladrão e o cidadão falou assim, posso colocar o senhor como testemunha? Não, pode colocar meu nome, porque ele estava aqui mesmo fazendo isso, fazendo. Hoje você não acha mais nem o cidadão para ficar a favor da polícia. É isso que eu ia falar, mas não é porque eles não querem, que por dentro eles se sentem contentes, mas eles não têm coragem de colocar o nome dele. Daqui a pouco esse cara tá ali na porta deles, ameaçando filha, pai, mãe. E vou falar uma coisa, não é nem daqui a pouco, é no mesmo dia. Então. No mesmo dia ele vai sair e vai chegar lá e falar, você fez isso, você trata de voltar atrás do que você fez. Então dessa forma está cada vez mais complicado. Então com o meu filho, eu quero que ele venha trabalhar comigo. Prestando mesmo o serviço tão honroso quanto, isso, mas com um investimento honesto ali, no sentido de ser algo que você vai colher fruto. Não vai ser algo que você está ali de peito aberto só esperando a hora que você vai cair. Porque, infelizmente, essa sensação que dá hoje de uma polícia, porque eles não têm nenhum tipo de respaldo. Você fala dessa, eu já fico indignado. Essas questões que acontecem aqui, eu sou uma pessoa que sempre acompanho o jornal, vejo. Cada dia que passa tá pior, tudo acontece. O cidadão trabalhador, né, que acorda cedo, vai pro ponto de ônibus, eles estão se lascando na mão dos malas e parece que ninguém enxerga. Ninguém enxerga o que está acontecendo. Por isso que eu falei, vai ser dessa forma, minha empresa vai ser desse jeito. Hoje eu conto com bastante viaturas e é só para os meus clientes. Agora você imagine, a polícia militar por noite, aí vamos supor que ela tenha 5, 6 viaturas numa cidade ou até mais 10 viaturas. Mas é para 500 mil clientes, porque cada cidadão é um cliente, porque tudo pode acontecer, porque você pode ter engasgada, infelizmente mulher que apanha do marido ou bate no marido, tudo está acontecendo. E tem 10 viaturas para esse mundo de gente. Não dá conta. Essas viaturas eu tenho só para os meus clientes. Inclusive, e eu falo E está plantando a sua semente boa no mundo, né? Fazendo a sua parte. A minha parte. Eu tenho centenas de clientes. Se você ligar e falar, como é que é a plana de série? O que você acha? Eu tenho até uns depoimentos que nós colocamos. O pessoal adora o serviço, até pelo custo-benefício, o valor que é pago. Quando a pessoa se coloca ali como investimento, ele fala, o que eu quero, é o que eu preciso. Todas as pessoas precisam. Posso até contar um outro caso que aconteceu? Uma médica não, dentista. Ela comprou uma casa. Ela já estava morando lá uns 3 meses. Aí ela foi pra praia, um feriado prolongado que teve, foi pra praia. Quando voltou, não tinha nem a porta de vidro da frente. Eles levaram a casa inteira. Só que aí, foi perguntar para as pessoas, vocês não viram? As pessoas acham que era mudança, porque eles não chegam com um monte de arma para furtar. Eles chegam devagarzinho, às vezes com uniforme, e vai, faz e leva. Com inteligência, por quê? Porque as pessoas não tinham amizade com aquela pessoa. Uma pessoa nova ali. Então, quem que vai se intrometer o que está acontecendo aí? Não, e muitas pessoas que fazem, vai lá, aperta a campainha, aí mais tarde vai, aperta a campainha, não tem ninguém, eles entenderam. Eles vão durante o dia, aperta a campainha. Quando à noite, vai aperta de novo. Ninguém atendeu, ele já sabe que não tem gente naquele local. Aí vão, encosta o caminhão, às vezes uniformizado, e conversa, inclusive. Teve uma cliente que me falou, um cidadão que me falou há poucos dias, inclusive vai indicar nosso para a bandeira,
falou que os caras entrou na casa da irmã dele, levou a televisão, levou tudo que tinha ali de valor e ainda ficou conversando com os vizinhos. Ah, tudo bem, o negócio tá difícil, e falando ainda que errou, e eles que estavam roubando. A gente ri pra não chorar, né? Não, olha. E isso é o tempo inteiro, é o que as pessoas entendem. Ó, eu vou até tentar ser de uma forma didática. Os malas estão na rua. Nós não Estão a caça, né? eles estão na rua o dia inteiro, a noite inteira. Nós não sabemos quem vai ser roubado essa noite, mas eu posso falar com toda certeza. Vão ser várias pessoas essa noite. Várias pessoas. Nós não temos o nome, mas a estatística é tantos, furto noturno, toda noite. Furto noturno. Amanhã cedo, se você me ligar, fala, dá um minutinho pra mim, que eu já ligo pro pessoal da Polícia Civil, militar, até me furto da noite, eles vão falar. Aí eu falo pra você quantos foi aquela noite. Porque é o tempo inteiro. Não pense que eles vão dormir, que nem anjinho, não vão. Eles se reúnem. E não é à noite, é o tempo inteiro, 24 horas por dia, porque já não é mais. Foi esse o tempo que era só à noite, né? É que de dia. São furtos menores, né? Assim, celular, isso, aquilo, bolsa. Aí já vão pro roubo. Aí só. É verdade, é diferente. Aí eu falo furto e roubo, eu não entendo nada, mas é isso aí. Eu vou te contar só a dimensão. Quando ele vai pro roubo, olha por que eles querem furtar à noite. Vou fazer vou tentar dimensionar para vocês. Se eles vão no roubo, chega com a arma, pega o celular de uma pessoa, ele foi grave ameaça. Aí pode ser que ele fique preso, pode ser. Ele foi lá, colocou a arma, tomou, às vezes, porque nem eu vi há poucos dias, bateu na mulher, a mulher caiu, bateu a cabeça na guia. Então, se ele for pego, talvez ele fique preso. Agora à noite, ele vai lá, tranquilo, furta, ele não furtou 1.000 nem 2.000 reais, ele furtou 500, 600 mil, ele não vai preso, porque ele não ameaçou ninguém, ele chegou lá surradeiro, colocou os caminhões, guardou e foi embora, não dá nada. Se encontrar essa pessoa, não acontece nada? Nada. Ele vai assinar um BO de furto, só para você ter noção, tem gente que tem 40, 50 passagens de furto e tá na rua. Só que o furto não importa o tamanho. Se você furtou um celular, furtou um caminhão. Se você furtou um caminhão de coisa, é a mesma coisa. Aí para você vai entender. Agora, você imagina a cabeça dos malfeitores que, diferentemente da forma que as pessoas pensam, são tudo burro, negativo. Eles são inteligentes. Eles só usam pro modo diabólico, mas são inteligentíssimos. Isso. Eles vão lá e falam, se eu vou de dia roubar, pode ser que eu fique preso. Mas à noite eu vou roubar muito. Eu vou ficar preso. Gente, que absurdo. Aí eles vão pra noite. Então por isso que eu falo pro empresário, não deixe a sua empresa, porque pode, assim, vazia, sem ninguém olhar. Porque alguém tá olhando. Ou pro lado bem ou mal. Alguém tá olhando pra ela. Pode ser que não chegou a vez da pessoa ainda, mas vai chegar. Infelizmente, vai chegar. Porque eles estão na rua o tempo inteiro, de dia, à noite, de madrugada, ao tempo inteiro. Se você não se prevenir, aguente as consequências. Desculpa falar, mas tem que ser direta, aguente as consequências e não chore depois. É que nem a questão. Você vai chorar no chuveiro que é quente. É que nem a questão do seguro do carro. Se você não coloca. O papo tá muito bom, mas precisamos terminar. E você fugiu das minhas perguntas, então bora lá. Vou retomar. Eu vou retomar elas aqui pra você. Tá. Primeiro, qual conselho você deixa aí para as pessoas que querem investir em segurança, seja ela um empreendedor, seja ela um cliente, né? Ou, como eu falei, algum órgão público que queira os teus serviços, e como os interessados entram em contato com a Planet Seg? Como te achar? Primeiro, vou dar orientação. Primeiro eu vou dar orientação para as pessoas que têm empresa. Não deixe seu estabelecimento sem segurança nenhuma. Quando você for iniciar o seu trabalho, já coloca como investimento a segurança da sua empresa, do seu comércio e até da sua residência. Não falo, depois eu coloco, depois isso, depois aquilo, porque alguma coisa pode acontecer, só que aí o problema vai ser muito maior. Eu falo para vocês, se vocês não puderem colocar o presencial, se for perguntar para a minha empresa, vocês vão ouvir. Tem que ser os dois, monitoramento e presencial. Onde tem presencial tem que ter um monitoramento. Se for uma empresa que dá para colocar só monitoramento, você pode fazer o contato conosco, nós vamos até você, vamos analisar para que a gente possa fazer o trabalho na sua empresa também. A gente da Planet Seg trabalhamos diuturnamente em prol do cidadão de bem e aos nossos clientes.
trabalhamos para que o cliente possa indicar mais pessoas pelo bom trabalho que nós fazemos. Isso que acontece, que há 5 anos eu um cliente, 2, hoje eu tenho centenas e eu quero aumentar mais e quero levar segurança para o nosso cliente. Então, portanto, você que tem sua empresa, seu comércio e sua residência, faça contato conosco. Planet Seg. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo para vocês, da Planet Seg, sigam lá. E galera, eu quero deixar aqui o meu recado para vocês. É uma empresa familiar, como vocês puderam ouvir a história do Moisés, a história da Letícia, que é uma história linda. Não é uma empresa aventureira, que está se aventurando no mercado, decidiu então trabalhar com segurança. É uma empresa sólida, que está há anos no mercado. O fato de ter uma família envolvida, para mim, eu acredito que para você aí de casa também tem um peso muito maior, porque é uma empresa que pensa no futuro, que pensa em deixar um legado para os filhos, esses filhos, né, futuramente ter um trabalho mais expansivo. Quero agradecer imensamente o papo, a participação, conhecer um pouco da história de vocês. Aprendi muito hoje, fiquei muito indignada com coisas que eu vi, que eu não tinha esse conhecimento, não sabia. Foi um prazer, Letícia. Espero você no próximo. Foi muito gostoso. Moisés, parabéns. Que Deus continue abençoando ainda mais. Muito sucesso a vocês, a família de vocês. Me orgulha ver o orgulho que você tem na tua profissão. Que você merece esse sucesso, essa visibilidade que vocês estão tendo. Parabéns. Quero agradecer mais uma vez, né? E espero estar mais vezes aqui, até com a minha esposa ela possa estar aqui, porque ela também está dentro da empresa. Ela vai estar também. E estamos aí. E o que precisar, estamos à disposição. A segurança dos clientes é a nossa prioridade.